tarde. Boa tarde. Fala, professora! E aí, tudo bem? Joia. Deixa eu fazer a chamada. Podem ir pegando a apostila. Nós vamos continuar corrigindo os exercícios. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu ver aqui. Nós paramos na 333, na número 7, ok? Então, vamos aí, gente. Número 7. Lê para mim, Ana. Ana Luísa. Quais as principais características das ondas periódicas? As características de uma onda periódica. Dei isso na última aula teórica. Eu acho que tem a ver com os cristas, vales, comprimento da onda, período da onda, frequência, esses negócios assim? Isso, principalmente período e frequência, gente. Elas têm o período e a frequência em que elas oscilam, né? Então, por isso que elas são periódicas. Então, vocês vão responder aí da seguinte maneira. Elas apresentam frequência e período de oscilação. E isso vai definir o que dessa onda? Vai definir a velocidade de propagação, tá? Então, vocês vão responder que elas apresentam frequência e período de oscilação, determinando assim sua velocidade de propagação. Ok? Repete afinal, frequência, período e o que mais? Frequência e período de oscilação, determinando assim sua velocidade de propagação. Número 8. Clara, lê para mim a 8. Qual a relação entre frequência e período de uma onda? Qual que é a relação? Gente, vou até colocar aqui o slide para a gente ir já fazendo uma revisão, corrigindo esse exercício. Qual que é a relação de um com o outro? Período e frequência, né? O período também pode ser entendido como o tempo que a onda leva para percorrer uma distância igual ao seu comprimento. Já a frequência da onda é o número de oscilações executadas por qualquer ponto da corda por unidade de tempo. Isso, então a gente lembra que eu falei para vocês que a frequência é inversamente proporcional ao período? Que eu até mostrei para vocês uma fórmula, vou mostrar aqui de novo. Ó. Calma aí. Aqui, ó. Frequência, ela é inversamente proporcional. A relação que elas têm é exatamente essa. Porque a frequência ela é inversamente proporcional ao período. Então, a gente chega nessa fórmula aí que F é igual a 1 sobre o período, tá? Então, vocês podem responder que a frequência é inversamente proporcional ao período. Número 9. Maria Eduarda, pode ler para mim o 9. O que são ondas estacionárias? E aí, o que são ondas estacionárias, gente? Hein?
É uma onda, Eu gente. não, Oi, pode falar. não, eu tava falando que essa aí eu não lembro. Tá. Então, uma onda estacionária, ela é uma onda que ela vai estar sempre oscilando no mesmo lugar. Não sei se vocês já repararam quando tem uma formação de uma onda, por exemplo, numa corda. Vocês não conseguem visualizar que aquela onda ela está se deslocando. Parece que ela está sempre ali no mesmo lugar. Por quê? Porque ela tem os pulsos daquela onda, elas são iguais, elas estão ali na mesma direção, mesmo se elas tiverem sentidos opostos, elas estão na mesma direção. Então vai gerar uma onda que ela fica sempre oscilando ali no mesmo lugar, ok? Então isso é uma onda estacionária. Então vocês podem responder aí que ela é uma sucessão de pulsos iguais na mesma direção, mas em sentidos opostos, gerando assim uma onda que irá oscilar sempre no mesmo lugar. Professora, aquele em cima do, assim, quando tem um carro parado, daí você vê um negócio assim, parece que é um gás, sabe, saindo do carro. É isso? Como assim, um gás? Tá falando do... Como é que chama Você aquele? vê uma coisa, tipo assim, alguma coisa mexendo assim no capô do carro, sabe? Como se estivesse pegando fogo. A gente pode fazer como um exemplo de onda estacionária, não, porque eu não sei do que você está falando, claro. Professora, sabe quando tá muito quente, aí você anda e parece que as coisas estão vibrando? É isso que ela tá querendo dizer, professora. Ah, sim. Pode ser. Ela é uma onda que ela tá. A gente, por isso que ela chama onda estacionária. É uma onda que ela tá sempre se propagando, mas no mesmo lugar, tá? Ah, tá. Ô, Raiza, você pode repetir essa resposta da Nau, por favor? Que eu não consegui pegar ela toda completa. Então, a gente pode falar que é uma sucessão de pulsos, iguais na mesma direção, mas em sentidos opostos. Gerando assim uma onda que oscila sempre no mesmo lugar. Tá bom, obrigada. Ok? Próxima aí, número 10. Isabela, lê para mim. O que é a radiação eletromagnética e como se propaga? Essa aí tá fácil. O que é, gente? Uma radiação eletromagnética. Um tipo de onda que transporta energia e não necessita de um meio para se propagar. E ela, como se propaga? Se propaga em virtude de oscilações dos campos elétrico e magnético, gerando em si a si mesma na forma de ondas. Exatamente, muito bem. Até coloquei no slide para vocês, ó, uma onda que transporta energia e não necessita de um meio para se propagar. Então, ela vai, que nem a Maria falou, né? Ela vai se propagar em virtude de oscilações no campo elétrico e no campo magnético. Tá? Como está mostrado aí, ó. Campo elétrico em vermelho, campo magnético em azul. Agora, gente, vamos... Essa daí, então, era atividade, né? Em sala. Eu quero começar agora a corrigir com vocês lá desde o início, a parte que eu passei de ir para casa, que a gente ainda não corrigiu. Então, vamos abrir lá
na página 332. Deixa eu voltar aqui. Página 332. A gente vai fazer esse verdadeiro ou falso, tá? Então, Laila, lê para mim a número 1A. Me fala se ela é verdadeira ou falsa. Leia as afirmações e assinale V verdadeiro ou F falso. A. O som é uma onda eletromagnética. E aí, verdadeiro ou falso? Acho que falso. Falso, muito bem. O som, gente, ele é uma onda o quê? Ele é uma onda mecânica, tá? Por que ele é uma onda mecânica? Ele precisa ali de um determinado meio para se propagar. Então, como o som ele precisa de um meio material para se propagar, ele não vai se propagar no vácuo, né? Que é o caso, então, dessa onda eletromagnética. Então, essa daí é falsa porque o som ela é uma onda mecânica, tá? B de bola. Clara, lê para mim e responde. A luz se propaga no vácuo. Eu não sei, não. E aí, alguém sabe me responder, gente, se essa está verdadeira ou falsa? Professora, eu não sei, mas Eu acho que é verdadeira. sim. Eu também acho que é verdadeira. Verdadeira, gente. A luz, ela não precisa de um meio material para ela se propagar. Então, ela pode se propagar no vácuo, tá? Então, é por isso que, por exemplo, a luz do sol, ela é capaz de chegar até a Terra. Por quê? Porque ela se propaga no vácuo. Então, ela chega até a Terra. Então, essa daí tá correta, verdadeira. Ana Luísa, lê para mim a C e responde. Podemos ouvir os sons vindo da lua. Eu não fiz, então eu não sei. Eu acho que é falsa. O que eu acabei de responder, né, na anterior, na B, responde um pouco essa também. Por que ela é falsa? O som ele não, é diferente da luz, né? O som ele não se propaga no vácuo. Então, a gente não consegue ouvir os sons vindo da lua. Então, essa daí está falsa. D de dado, Isabela. Opa! Os raios X são radiações ionizadas. É verdadeiro. Verdadeiro, né? Lembra que na última aula a gente falou sobre isso. Os ionizantes e os não ionizantes, né? Esse daí é um tipo de radiação ionizante, certinho. Verdadeiro. Maria Eduarda. A luz e o som se propagam na água. Eu acho que sim. Porque, tipo assim, quando a gente joga uma pedrinha, né? Se propaga. Verdade. Vamos imaginar uma situação para vocês conseguirem entender essa questão de propagação. Aí tá falando assim, ó. A luz e o som se propagam na água. Imagina, por exemplo, que você está mergulhando numa piscina. Já deve ter acontecido com você. Raiz, eu tô travando. Travando muito, por sinal. A luz do sol, por exemplo, refletor. Não consegue. Ainda tô travando, Raiz. Tô A travando. gente não Então, isso entendeu é nada. porque Então, calma. Estão me ouvindo? Estão me Agora ouvindo? voltou. Sim. Agora deu. Se agarrar, vocês me chamam. Falei para vocês imaginarem uma situação que vocês estão mergulhando numa piscina.
Se alguém chamar vocês do lado de fora da piscina, vocês vão conseguir ouvir essa pessoa? Eu acho que sim. Se Consegue? tiver, não tiver, tipo, muito barulho assim, eu consigo entender. Consegue. Você consegue ouvir o som mesmo estando ali dentro da água. Então, isso é porque o som ele se propaga na água. Outra situação, se você está ali mergulhando e vamos supor que esteja à noite, mas tem um refletor perto da piscina que você está mergulhando, que está iluminando aquela piscina. Quando você mergulha, você consegue perceber que tem aquela luz? Sim. Consegue? Então, isso é porque a luz também se aproxima da água. Aham. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Minha internet hoje está um pouco ruim, mas vamos continuar. Então, se vocês conseguem enxergar essa luz quando vocês mergulham, porque a luz também se propaga na água. Então, aí está falando assim, a luz e o som se propagam na água? Verdadeiro. Tá? Então, vocês conseguiram entender com esse exemplo que eu passei? Sim. Ok. Letra F. Responde para mim, Laila. Os raios-x são totalmente inofensivos. Falso. Falso, né? A gente sabe que, dependendo de como você é exposto a essa radiação, ele não é totalmente inofensivo, né? Pode trazer a longo prazo ou até a curto prazo danos à saúde da pessoa. Então, essa daí é falsa. A G, lê para mim, Isabela. Vamos nessa. Por serem de mesma natureza, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma frequência? Falso. O que é frequência, gente? Calma aí. Deixa eu ver se fica. O que é frequência? Vocês lembram? O que a gente estudou sobre frequência? É o número de oscilações executadas? Isso. Então, é o número ali de oscilações, né? Durante um segundo, né? Digamos assim. Então, pode ser tanto metros por segundo, ou durante o segundo, ou durante o hertz também, que a gente já estudou. Enfim. Então, é o número de oscilações daquela onda. Aí tá falando assim, qual que era? A G, né? Por serem a letra G. Por serem de mesma natureza, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma frequência? Ela é falsa. Por quê? Depende, né? Qual é o meio que ela está se propagando, que tipo de radiação é, se é uma radiação, uma onda eletromagnética, por exemplo, de um sinal de rádio, ou se é de um raio gama, ou se é, enfim, radiação ultravioleta, depende do tipo que é. Então, a frequência ela muda, independente de ser da mesma natureza. Então, essa daí está falsa. Ok? H. Lê para mim, Clara. As radiações visíveis e as invisíveis apresentam a mesma velocidade quando se propagam no vácuo. E aí? Eu acho que essa é verdadeira. Isso, verdadeira, gente. A velocidade delas não vai mudar, mesmo ela sendo visível ou invisível, tá? Então, essa daí é verdadeira. Letra I. Lê para mim, Ana. O comprimento de onda é o mesmo para todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Eu acho que é falsa. Falsa, né? Por quê? Não sei explicar, não. Justamente por causa do que eu acabei de falar. Depende do tipo de onda eletromagnética que a gente está falando.
Por exemplo, vou colocar uma figura aí que vai ajudar vocês a enxergarem melhor. Deixa eu só enviar ela aqui. Depende de que tipo de onda eletromagnética que a gente está falando. Algumas ondas eletromagnéticas têm oscilações bem mais rápidas por segundo do que outras. A gente vai conseguir enxergar nessa figura aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não, não é no slide, não. Olha só essa figura que eu vou colocar aí para vocês agora, ó. Olha só, a gente consegue ver que dependendo do tipo de radiação, aí ó, o comprimento da onda é aquela repetição, né, da forma de onda. Ela pode variar de acordo com o quê? De acordo com a frequência. Então, isso depende muito que tipo de onda eletromagnética que a gente está falando. Esse comprimento ele pode, então, variar, tá? Então, essa daí, no caso, aí, né, ela é falsa. A J, lê para mim, Maria Eduarda. A J? Ah, tá. A J. As ondas sempre transportam matéria. Falso. Falsa, elas transportam o quê? Peraí. O que as ondas transportam, gente? Elas não transportam matéria, elas transportam o quê? Energia? Isso, energia. Então, essa daí está totalmente falsa. As ondas não transportam matéria, transportam energia. A K, lê para mim, Laila. Enxergamos os corpos porque nossos olhos emitem partículas que são refletidas pelos objetos e retornam aos olhos. Não sei. E aí? Verdadeiro ou falso? Eu acho que isso é verdadeiro. Não, gente, essa daí ela é falsa. O que que acontece? A luz que ela é emitida ali por alguma fonte, ela caminha ali aquele espaço, ela chega ao objeto. O que que vai acontecer? Esse objeto vai reabsorver parte dessa luz e vai refletir, né? Uma parte da luz que recebeu. Então, a gente aí está falando assim, ó, enxergamos os corpos porque nossos corpos emitem partículas que são refletidas Ah, não. Na verdade, pelos o que objetos. emite Não, são os gente. objetos, né? Que emitem É o as contrário. partículas. É o contrário. A gente enxerga aquilo que o objeto está refletindo, tá? Então, essa daí é falsa. A L, lê para mim, Isabela. Bora! No espectro visível, o maior comprimento de onda está na região de cor vermelha. Eu até coloquei essa figura aí, vai ajudar a gente a enxergar o que é isso, gente. Ó, deixa eu colocar maior aqui. Espectro visível. A gente vê aí que temos, né? As ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama. E isso vem também de acordo com o quê? Com a cor, né? Então, a gente vê aí, ó, tá falando aí, no espectro visível, o maior comprimento de onda está na região de cor vermelha. A gente vê que a região de cor vermelha é onde estão as ondas de rádio, né? TV, radar, enfim. E a gente percebe que o comprimento da onda,
digamos, esses morrozinhos que sobem aí, vocês percebem que eles são maiores do que se a gente olhar lá nos raios gama? Que as ondas são muito mais estreitinhas? Percebem isso, gente? Sim. Sim. Comprimento, a onda ela é muito maior, certo? Vocês conseguiram entender? Então, essa daí, no caso, ela tá verdadeiro. A onda no espectro visível da luz, né? Na região de cor vermelho, que são as ondas de rádio. As ondas têm um comprimento muito maior quando comparado aos outros tipos de onda, tá? Então, essa daí é verdadeira. A última aí. Lê para mim, Clara. O ultravioleta tem alta frequência quando comparado ao infravermelho. Eu acho que é verdadeiro. Isso, verdadeiro. A radiação, gente, infravermelha, ela tem um maior comprimento, né, de onda que a ultravioleta. Olha só, a gente consegue perceber isso nessa imagem aí. Olha lá onde está o infravermelho. Opa. Olha lá onde está o infravermelho, o comprimento da onda, e o ultravioleta que está do lado do infravermelho ali, como que a onda é mais estreita, né? Então, essa daí é verdadeira. Ok? Então, ó, nossa aula já encerrou. Acabei gastando muito tempo nessa questão, mas para vocês entenderem bem, essa matéria é um pouquinho complicada. Então, amanhã a gente vai continuar aí na questão 2. Não faltem, beleza? Beijos. Até amanhã. Até. Falou, professora.